Olá, queridas! Nesse vídeo eu vou falar sobre mães. Sou mãe de dependente químico, não sei mais o que fazer. Eu tenho ouvido isso de algumas mães específicas que me procuraram. Eu não falo para mães, o meu trabalho é mais para as esposas, vocês sabem. Mas existem 3 mães que têm me seguido com muito carinho há mais de 1 ano. E eu acho que elas têm confiado em mim e por isso eu vou fazer esse vídeo, né, para falar um pouquinho com elas. Então, a minha habilidade não é trabalhar com mães de dependentes químicos, mas o conceito e os princípios são os mesmos. Então, eu acho importante a gente conversar um pouco sobre isso. Um dos motivos que me faz não trabalhar com mães, o primeiro é que eu não fui mãe de dependente químico, então eu acho que eu não, apesar de conhecer os princípios por trás, não me cabe muito falar sobre esse assunto. E também porque a mãe de um dependente químico é muito mais delicado tratar, né? A mãe de dependente químico existe um outro amor envolvido. Eu sempre falo nas minhas lives para as fênix, né? Que o amor ágape é o amor maternal, fraternal. E o amor eros é o amor erótico de esposa e marido. Então, para mim, acho mais fácil lidar com a dependência química a partir de uma esposa. Porque o coração de uma mãe é complicado da gente entrar. Não no sentido de fazer parte desse coração, porque coração de mãe cabe todo mundo. Mas para poder trazer consciência sobre qual a postura correta que essa mãe deve ter com o seu filho dependente químico, né? Então o problema maior entre essa relação mãe e filho dependente químico é que essa mãe se relaciona o tempo inteiro com o filho do ventre. Do mesmo jeito que a esposa muitas vezes se relaciona com o dependente químico sem olhar o homem fora da droga, a mãe já é o contrário. Ela só se relaciona com o filho do ventre. E o que é esse filho do ventre? Pelo nome é óbvio, claro. Mas eu gosto de trazer essas palavras para poder trazer para vocês a consciência de que, olha a gravidade, um filho do ventre. Porque quando o menino é adolescente, quando esse filho já é um homem, é meu filho. Mas por que eu uso a expressão o do ventre? Porque um filho do ventre, quando uma mãe está grávida, ela tem uma proteção com aquele filho do ventre. Nada pode bater nessa barriga. Ela tem todo aquele cuidado do pré-natal com esse filho que vai vir. Então, assim, existe um amor envolvido entre unha e carne, né? Um amor envolvido, existe um amor envolvido entre a barriga, né? O bebê que está ali e essa mãe ligado por um cordão umbilical. Esse é um filho do ventre, essa ligação de cordão umbilical. Mas o que acontece, mãezinha? Quando você se relaciona com esse filho do ventre no dependente químico, você sofre demais. Você precisa entender que existe uma ligação entre vocês, que é o filho do ventre, mas o dependente químico é um manipulador. O dependente químico é um mentiroso que vende a mãe, o filho, a esposa, tudo junto para conseguir usar a droga para sua sobrevivência. Alguns deles não fazem isso porque são um mau caráter. Eles fazem isso porque o uso da droga tem muito a ver com sobrevivência. E aí você, nessa super proteção que você tem com o seu filho do ventre, no comportamento do manipulador, você acaba prejudicando todo o tratamento dele. E entenda, mãezinha, eu não quero te acusar aqui. Eu tô tentando assim fazer da melhor forma essa live com muito carinho para vocês, porque na verdade o tratamento que deveria ser dado para qualquer dependente químico, independente se ele é filho ou esposo, é o mesmo. Mas a mãe tem mais dificuldade de fazer o que tem que ser feito. Então você se torna uma super protetora, você se envolve assim emocionalmente com as clínicas, e se essa clínica não tratar bem o seu filho, você vai tirar ele de lá. E ele, por saber disso, nenhum dependente químico gosta de clínica, então o que acontece? Ele já reclama logo. Quando você vai visitar, ele começa a ficar chavecando de que ele precisa sair, de que ali não tá bom, aí ele chora. E aí a mãe que se relaciona com o filho do ventre não entende que ali está o manipulador. E que algumas vezes também deveria essa mãe ter o entendimento de que o dependente, o viciado, o abstinente, né?
O corpo dele está pedindo para sair. É uma questão bioquímica. E aí ele vai pedir para sair. Então, se a mãe não tem consciência do que é a dependência química, do que é esse anestésico, né, que é a dependência química que ele usa para anestesiar o transtorno que ele tem por trás, que eu já vou falar daqui a pouco. E também como é que reage esse organismo quando está na abstinência, não vai ter jeito. Essa mãe vai tirar ele da clínica. E vai ficar trocando de clínica em clínica porque o filhinho da mamãe não quer ficar em qualquer lugar. E quando eu uso esse termo filhinho da mamãe, não é para você se ofender que é sobre você, é sobre ele. Ele é um menino que se comporta como um filhinho da mamãe mimado que acha que o mundo está rodando ao redor dele. Então você, mãe, precisa também ter consciência disso. E provavelmente, essa altura do campeonato, se esse menino já está usando droga há mais de 5 anos, 20 anos, você está bem adoecido emocionalmente, né? E aí esse medo de perder ele, medo desse filho morrer, medo de que algo aconteça com ele, te traz esse sentimento de necessidade de super protegê-lo. E aí você faz de tudo que você pode para ele. Você acaba passando dos seus limites emocionais, passando do seu limite financeiro para proteger esse filho, para que você não possa sentir a dor da perda. Porque isso é inquestionável. Não dá para eu falar para você, mãe, se ele morrer, morreu, né? Mãe, se ele for embora, deixa. Uma esposa é mais fácil ela entender isso, porque ela é uma mulher com um marido. E esse marido não está se comportando, então é mais fácil dela sair dele. Agora, uma mãe, não dá pra gente falar isso. Nem é o que a gente deseja para ela, para a esposa, e muito menos para uma mãe. Claro, né? Então esse teu faz tudo, mãezinha, tá atrapalhando demais, porque você precisa ter entendimento sobre a dependência química, sobre o comportamento dele, sobre essa super proteção que você está dando ao filho do ventre e saber separar eles. Porque quando o seu filho está fora da droga, que ele é um menino bom, aí sim é o seu filho do ventre. Mas quando ele está no manipulador da dependência química, você tem que olhar ele como se ele fosse uma pessoa qualquer. Não com essa super proteção que você tem, porque senão você não faz esse menino crescer. E aí esse manipulador, que conhece esse coração protetor de mãe, que você tem esse amor por ele, ele começa a te manipular por causa do amor ao filho do ventre. E essa manipulação, ela é baixa, ele pega seu dinheiro, ele entra, vende seu gás, ele faz um monte de coisa que você, por amor, deixa, porque depois você compra, você quer proteger ele de que algo venha a acontecer, né? E você se comporta assim, mãezinha, porque você sente culpa, claro, né? Culpa é o maior motivo de uma mãe viver super protegendo esse filho, porque você entende que ou você trabalhou muito e não deu atenção, ou esse filho adoeceu e você não percebeu, ou algo você podia ter feito no passado e agora você não fez, e aí você se sente responsável uma vida inteira por tudo que está acontecendo com ele. E isso não é verdade, mãezinha. Essa culpa precisa sair de você, mas para ela sair de você, você precisa aprender algumas coisas. E por que, mãezinha, que você precisa fazer algo da forma como eu tô te falando aqui? Eu conheço uma mãe de um grande amigo nosso que faleceu ano passado por overdose. E era uma família cristã, e por ele ser uma pessoa muito envolvida nos ministérios, né, ocultando essa questão dele, a família não queria se expor e ele nunca se internou. Né, seria uma vergonha para a família. E isso é um problema. Por quê? Por que é necessário a intervenção? É necessário essa intervenção clínica porque ele precisa desintoxicar esse organismo. Toda a química que é usada, né? Nossa, às vezes a gente come alguma coisa industrializado, essas porcarias que não é comida natural, o nosso organismo também se intoxica. E assim também acontece com as drogas, com uma medicação, com o álcool. É necessário um período de desintoxicação e desinflamação desse corpo para que essa pessoa volte ao seu estado normal. E se não for colocar esse menino numa clínica, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir se desintoxicar em casa, porque 3 dias sem droga já bate abstinência e ele vai sair para procurar.
Então a clínica existe para que haja uma contenção meio que inconsciente, porque não é possível ser uma involuntária de trancada mesmo, né? Existem algumas que têm grade, mas não são totalmente seguras, né? Porque a lei não permite que o Brasil tenha involuntárias, né? De uma forma que o cara não saia de jeito nenhum, porque ele é de maior. Então, você precisa colocar ele internado numa clínica para que ele possa se desinflamar e desintoxicar. E eu já ouvi mães dizerem que não querem pôr, porque esse menino pode morrer, porque vão matar ele lá dentro, porque vão dar remédio, intoxicar ele de remédio, que vão dar remédio para ele e vão acabar chapando ele. Só que, mãezinha, ele fica na rua, ele sai para usar droga e podem matar ele na rua. Ele pode usar uma droga e ter uma parada cardíaca, mas na hora de internar a mãe não quer. Por quê? Porque o filho do ventre não vai ficar internado, coitadinho. Porque você, mãezinha, tem dó de internar coitado, como é que vai ser lá? Já ouvi falar que a clínica não é boa, já ouvi falar que as clínicas judiam, que vão bater nele. E aí a mãezinha, com o coração olhando para o filho do ventre, não consegue internar. Mas mãe, você tem que ter consciência que esse é o caminho. Então, uma das coisas que você também precisa entender é que muitas vezes ele vai reclamar dessa clínica. Ele nunca vai estar bom para ele. Ele quer que você dê dinheiro para ele e ele possa usar à vontade. É isso que ele quer. Então, mãezinha, você precisa aprender sobre o diagnóstico duplo. Você precisa entender que todo dependente químico, seu filho e qualquer outro, tem um transtorno genético por trás. Eu conversei com algumas mães e algumas me disseram que o marido bebia também, ou que o marido tinha um transtorno bipolar, ou que o marido tinha uma esquizofrenia. Já ouvi falar algumas mães falando para mim isso. É fato que o seu filho também tem. Se o pai tem uma doença genética, um transtorno psíquico, né? Um transtorno psíquico é genético, o filho também vai ter. E não é o DNA da dependência química, ninguém nasce dependente. As pessoas se tornam viciadas, que a droga é um anestésico, e por isso que as pessoas se tornam viciadas. Como tem gente viciada em sexo, tem uns viciados em comida, tem outros viciados em jogos, tem muitos vícios. Tem pessoas viciadas em cigarro, então tem pessoas viciadas em relacionamento, tem mães viciadas em filhos. Tudo isso são anestésicos para curar uma dor ou uma ausência. Teve uma mãe que conversou comigo também, que o filho tem 2 filhos e o primeiro filho faleceu num acidente com o pai. E esse filho, o outro filho hoje está usando drogas há muitos anos. Então, eu dei algumas dicas para ela do que ela deveria fazer e que uma das coisas que tem que fazer eu vou falar mais no final. E ela falou, ai meu Deus, eu não tenho coragem de fazer isso, porque se acontecer alguma coisa com ele também, eu só tenho esse filho. Então, mãe, você percebe que você vai ter que superar o seu amor em favor do tratamento? Porque perder ele para droga já é possível. Ele pode ter qualquer problema e você não tem controle sobre isso. Não é melhor fazer o tratamento correto, tratar o manipulador fora do filho do ventre da forma correta para que ele possa se internar, para que ele possa entrar em tratamento, para que ele possa perceber que ele está perdendo o seu afeto e a sua ajuda? Porque se não for assim, ele não vai parar. E se ele é casado e você faz desse jeito, pior. Porque aí a esposa nem tem força para ajudá-lo da forma correta. Então esse filho do ventre muitas vezes é um menino mimado que precisa de um trabalho, de um bom tratamento, né? Longe da mãe. E se estiver perto, a mãe tem que ser jogo duro, para que ele não te manipule. Então para isso você precisa mudar a sua mentalidade. E ele sempre conta com a mãe dele, né? Ele espera que você ajude ele de alguma maneira. Então tá na hora de você entender o que você precisa fazer sobre isso, mãe, que eu vou falar agora para vocês, né? Então, você precisa levar o seu filho num neuropsicólogo. O neuropsicólogo é um médico que se formou psiquiatra e se especializou em transtornos psicológicos e tem o nome de neuropsicólogo. Ele não é um neurologista e nem é um psicólogo, porque o neurologista, ele cuida do sistema nervoso e o psicólogo dessa cognição. O neuropsicólogo é um nome só, onde ele tem essa especialidade de descobrir se uma pessoa tem um transtorno ou outro transtorno. Então, provavelmente, esse médico trabalha por pacote, ele não trabalha por consulta, ele fecha um pacote até 10 sessões para que ele possa analisar. Esse médico faz vários testes para descobrir qual o transtorno que ele tem.
Esse médico não é um médico barato, mas é um médico que diagnostica o laudo. Dani, por que eu preciso desse laudo? E o que eu faço com ele? Com um laudo correto na mão, se ele é um autista leve, se ele tem bipolar, se ele tem o borderline, se ele é um esquizofrênico, seja o que for que ele tenha, ele precisa ser medicado pelo psiquiatra. E se o psiquiatra não é um especialista em identificar pelos testes o que ele pode medicar ele a partir de algumas síndromes, ou seja, alguns sintomas, até que isso fique claro sobre o que é e não dar o resultado eficaz mais rápido. Como tem gente que tem dificuldade de descobrir que tem uma bipolaridade, é tratado pela depressão. Aí toma remédio só para depressão. Quando vai para mania, que é um dos polos dentro do transtorno bipolar, esse menino, ele tá lá todo eufórico e compulsivo e vai buscar droga. Por quê? Porque ele não toma a medicação certa para abaixar essa euforia. Porque ele tá tomando só a medicação para levantar ele da depressão. E aí, quando ele tá aqui subindo com o remédio da depressão, entra a fase da mania e continua subindo, quando deveria vir uma medicação para neutralizar e diminuir essa compulsão. Então, esse laudo é importante para que ele possa entrar num processo de tratamento com algo correto, porque a droga é só o anestésico daquilo que realmente é problema, que é o transtorno. E aí sim, mãezinha, com a internação, com o período lá de internação, ele depois passando com esse neuro, tendo o diagnóstico de qual transtorno que ele tem, sendo medicado, vai diminuir quase que em 70% as chances dele voltar a usar droga. Por que isso? Porque tem a parte física, fisiológica, que é bioquímica, que tem a ver com o transtorno. E quando ele está limpo mais de 6 meses, quando dispara a compulsão, ele sente o desejo de usar droga. E aí nem sempre é abstinência, muitas vezes é a compulsão do transtorno. Quando ele está 15, 20 dias sem usar droga, aí sim é abstinência, porque a droga ainda está no organismo e o organismo está pedindo mais daquilo. Da mesma forma com a gente. Se você é uma mãe que gosta de doce, de bolo, se você ficar um período sem doce, sem bolo, sem um café, né? Você fica com dor de cabeça. O teu organismo também tem abstinência dessa alimentação. Porque você viciou no açúcar, né, no carboidrato do bolo. Então, da mesma forma, funciona ele quando está 20 dias sem usar. Isso sim é abstinência, porque tem droga ainda no corpo, né, bebida, seja o que for. Quando eu falo droga, pode ser o álcool ou a droga, tá? E tem também essa personalidade que não sabe lidar com as questões, porque tem uma autoimagem distorcida e é o filhinho da mamãe. Você, por amá-lo demais, por cuidar demais, deu demais e estragou demais. E não se ofenda com isso, viu, mãezinha? Eu só tô te orientando, eu não tô dizendo que você fez errado ou que você amou errado. Mas dentro de um quadro mãe e dependente químico, você precisa saber disso. Porque vai doer, mas você pode perder eles dos dois lados. Que tal fazer então do jeito certo? Que é você sentir a dor de não agradar. Porque você sente dor por não agradar o filho. Você quer proteger o filho do ventre, mas não é ideal que você tenha que fazer isso, não vai ajudar. Então, qual seria o ideal? Uma das coisas importantes que você como mãe deveria fazer. Esse filho está usando droga, saiu pra rua, quando ele voltar, mãezinha, porta trancada, não deixa ele entrar. Dani, eu não consigo fazer isso. Perdi um filho, como que eu vou fazer isso com ele? Porque se ele ficar pro lado de fora, o que vai acontecer com meu filho? Ele pode pegar uma gripe, ele pode dormir na chuva e ficar doente, ele já tá tão fraco. Pois é, mãe. E ele pode morrer de uma overdose também. A chuva não mata, mas a droga mata. E se ele tiver medo de perder, medo de não ter você perto, como o porto seguro dele, ele vai tentar ajuda. Ele vai obedecer você e entrar em tratamento. É uma grande chance se você fizer isso. A minha ex-sogra, eu falo, né, que nós somos fênix porque a gente vive no meio das chamas, morre queimada e ressurge no outro dia como se nada tivesse acontecendo. Então, tanto como uma esposa, uma mãe, é uma fênix. E a minha ex-sogra era uma fênix master, porque ela deixava para fora, ela não visitava na clínica, ele foi preso, ela não foi visitar, ela sabia ajudar quando precisava, ela sofria e ficava triste pelas recaídas dele, mas ela não se deixava levar. Eu aprendi muito com ela. Ela era uma mãe. Ela poderia falar bem para vocês, porque ela é uma mãe e ela não negociava isso. Ela não parava a vida dela, ela era costureira, fazia as costurazinhas dela, pegava o dinheirinho dela de aposentadoria e ia viajar no mundo. Era assim que ela fazia.
E você, mãe, tem que aprender a fazer isso, deixá-lo para fora, para que ele possa perceber que as coisas estão mudando. Você precisa fechar as oportunidades dele usar droga, dele te manipular, dele fazer o seu coração ser refém. Você fica refém do seu coração. Existe um encantamento que aprisiona o seu coração, que é o filho do ventre. Mas mãe, ele não usa droga por sua causa. Ele usa droga por causa do transtorno, ele tem essa dificuldade, mas você precisa fazer ele sentir medo de te perder também. De perder a sua proteção, de perder o seu amor. Senão ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. Então, mãezinha, tudo isso você precisa saber. Porque ser super protetora, fazer de tudo para ele, se deixar manipular pelo amor, né, do filho do ventre, não vai resolver sua vida. Então, eu falei para algumas mães que me pediram, né, para eu fazer essa live, que é muito difícil o meu trabalho conseguir te ajudar além do que eu estou te dizendo agora, que é te dando um caminho, qual o médico certo para diagnosticar o transtorno por trás, ele ficar um período internado, você pegar algumas clínicas, né, pode me pedir aí no direct qual a clínica, eu indico muito uma clínica aqui em Itanhaém com a tia Cida, né, ela faz um trabalho maravilhoso com os meninos, ela é uma mãezona, eu acho que ela vai se alinhar melhor, né, com aquilo que você espera. Ela costuma mandar fotos sempre para as famílias, né, para mostrar como é que tá os meninos na clínica. Mas você precisa, mãezinha, também se proteger, se blindar nas suas emoções, porque você deve estar muito doente. E aí não tem mais nada que fazer a não ser fechar as portas para ele, dizer não, aprender a dizer não, trabalhar esse teu emocional, trabalhar esse teu coraçãozinho, se apegar a Deus, que eu sei que você faz muito, né? Deve ter pedido muito por ele, orado por ele, mas tem coisas que não são da conta de Deus. É uma coisa que tem que tratar na genética, por exemplo, o transtorno, levar no médico certo, é uma atitude que você pode, como mãe, ajudá-lo, né? Resolver juntar esse dinheirinho aí e passar com esse médico que é um especialista. Sempre, mãezinha, que você procurar psicólogos ou terapeutas que sejam especialistas em dependência química, né? Porque eles têm mais habilidade e propriedade para lidar com esse assunto, tá bom? Então eu quero deixar aqui todo o meu carinho, minha honra, meu respeito a vocês. Você também é uma fênix e tem um grande valor, mãezinha. Nunca se esqueça do seu valor. Não se sinta culpada por ele usar droga. Não pense que foi sua culpa, que você não viu, você estava trabalhando, você não se preocupou. Você sempre se preocupou e fez de tudo. Agora eu estou te dando mais uma informação. Mas não é só sobre você, é muito sobre ele. Então não esqueça o seu valor. Esse é o seu valor. Que você seja honrada e que Deus possa sempre abençoar a sua vida e possa responder às suas orações, porque eu sei que você tem enchido a taça de Deus de oração e um dia ela vai transbordar na sua vida e na vida dele também, tá bom? Espero que eu possa ter te ajudado, pelo menos com algumas informações, e que você possa, né, se descansar mais na sua fé, descansar mais o seu coração e tirar essa culpa, né, de você. Tire ele dos ombros e carregue no coração. Separe o filho do ventre do manipulador da dependência química para você não sofrer tanto, porque muitas vezes quem vem até você é o manipulador e não o seu filho do ventre. Então não se entregue ao manipulador, mãezinha. Ele precisa de porta trancada, tá bom? Um beijo para vocês, viu? A gente se vê.